3, livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Eu quero, nesse sexto dia da campanha, nesta sexta terça-feira dessa campanha de virada sobrenatural, eu quero ministrar uma mensagem ao seu coração com o seguinte tema: se o sonho nasceu em Deus, ninguém pode impedir. Eu vou repetir: se o sonho nasceu em Deus, ninguém pode impedir. Eu entendo que existem sonhos, visões que nós temos, e muito desses sonhos e dessas visões, elas nascem através de um desejo que brota, que nasce no nosso coração. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui hoje que têm sonhos. Tem alguém aí que tem sonhos? A minha pergunta é: você já conseguiu visualizar os seus sonhos? Você já conseguiu criar o cenário na sua mente? Você já conseguiu visualizar você vivendo a realização dos seus sonhos? Pergunta para essa pessoa que está próxima a você: e aí, você já conseguiu visualizar? Antes de iniciarmos, só quero fazer uma correção aqui. O nosso culto do domingo é às 18 horas, amém? São duas reuniões, a primeira é às 9 da manhã e a segunda é às 18 horas. Capítulo 2, versículo 3 de Abacuque, está escrito assim: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere. Ainda que demore, porque ela certamente virá e não se atrasará. Olha para essa pessoa e diga assim: mesmo que demore, espere. Quantos estão esperando para viver a realização dos sonhos aí? Quantos estão esperando? Hoje Deus está me usando como profeta para te dizer: se você está esperando, não perca a esperança, porque certamente vai se cumprir. O profeta Abacuque, ele vivia em tempos de crise. Os dias em que Abacuque viveu foram dias difíceis. Era um tempo de muita injustiça. E talvez pior do que a injustiça era o silêncio de Deus. Só quem já passou por este processo de clamar, de orar,
de buscar e não ter nenhuma resposta, sabe o quão angustiante é você clamar e Deus não te responder? Talvez o mais doloroso seja o fato não de você estar passando por um tempo difícil, mas de não ter respostas de Deus, de não ter uma palavra. Talvez tudo que você mais queria era uma palavra. Talvez tudo que você mais desejou era uma resposta. Quem já passou por isso? Levanta a mão aí. Abacuque sentiu isso na pele. Abacuque viveu isso. Ele orava, ele clamava, e parecia que nada mudava. O cenário era sempre o mesmo. Então no capítulo 1, Abacuque, ele fez uma pergunta para Deus. E a pergunta que Abacuque fez para o Senhor foi: até quando? Até quando, Senhor? Clamarei por socorro, sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Até quando? Talvez essa pergunta você já tenha feito ela. Talvez você já disse para Deus: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou continuar vivendo essa situação? Até quando? Talvez você chegou nesse culto hoje fazendo essa pergunta: até quando? Até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou chorar? Até quando a angústia vai consumir a minha alma? Até quando? Até quando eu vou sentir essa dor? Até quando eu vou viver esse tempo de incerteza? Até quando? Até quando a minha família vai sofrer? Até quando as portas permanecerão fechadas? Até quando a minha situação vai continuar assim? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Só que o interessante é que no capítulo 2, Abacuque vai mudar o posicionamento dele. Porque ele passou o capítulo 1 perguntando: até quando? Até quando eu vou gritar violência e não vai ter salvação? Até quando eu vou gritar injustiça e não serei justificado? Até quando? Só que aí no capítulo 2 ele vai mudar o posicionamento. Todos nós, eu quero trazer isso para a nossa realidade. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos mudar o nosso posicionamento. Sabe por quê? Porque não dá para passar a vida fazendo a mesma pergunta para Deus. Não dá para passar a vida inteira fazendo os mesmos questionamentos
passa uma vida inteira questionando a Deus. E você precisa entender que às vezes a resposta só vai vir quando você mudar o seu posicionamento. Quando você silenciar algumas perguntas que você já fez. E você acha que o fato de continuar repetindo as mesmas perguntas vai fazer Deus te responder. Você precisa entender que aquilo que você falou para Deus lá no início, aquilo que você perguntou para Deus lá no início, Deus já tem a resposta pronta. Ele só não te revelou ainda. E talvez seja essa a noite que Deus vai revelar. Talvez seja esse o dia que Deus escolheu. É interessante o capítulo 2. Olha como que Abacuque muda o posicionamento dele. Ele disse: permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa, a minha pergunta, o meu questionamento. Verso 2: então o Senhor me respondeu. Eu vou repetir isso aqui. Então o Senhor me respondeu. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar você passar a vida inteira fazendo o mesmo questionamento e não vai te responder. Vai ter resposta de Deus. Vai ter resposta de Deus. Eu quero liberar isso nesta noite. Vai ter resposta de Deus para os seus questionamentos. Vai ter resposta de Deus para as perguntas que você fez em lágrimas na madrugada, no momento da oração. Vai ter resposta de Deus para a tua angústia. Vai ter resposta de Deus para a tua dor. Vai ter resposta de Deus para esse momento difícil que você está vivendo. Vai ter resposta de Deus. Então, se eu fosse você nesta noite, eu já ia se enchendo de esperança, ia se enchendo de esperança. Por quê? Porque Deus não vai deixar você sem resposta. Não vai. Orai andarabauaxuribiolamai. Olha para essa pessoa com carinho e respeito, porque crente é educado e não chacoalha ninguém. Olha para essa pessoa e diga assim para ele assim, diga para ela assim: fica tranquilo, fica tranquila, vai ter resposta de Deus. Vai ter resposta de Deus. Aleluia. Continuando o verso 2. O Senhor disse: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Você precisa, Abacuque, não só ouvir o que eu vou dizer. Abacuque, você precisa escrever o que eu vou dizer. Abacuque, eu vou te revelar a visão. Abacuque, eu vou te revelar agora. Mas você precisa escrever. Não, e não é escrever em qualquer lugar, não. Tem que ser em tábuas.
Pergunta por quê? Porque na tábua fica difícil de apagar. E sabe por que que Deus está mandando escrever? Porque se Abacuque não escreve, talvez ele esquece. E como Deus já quer revelar, responder, já dando a ele a certeza de que vai cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não. Deus não é desses que fala e não faz. Aleluia. Abacuque. E tem um outro detalhe, Abacuque. Não é escrever só para você. Você vai precisar ler para o meu povo. Para revelar, eu revelo a você. Mas para transmitir a minha vontade, transmitir o que eu vou fazer, para transmitir ao povo, aí é contigo. É Deus dizendo: eu não me revelo ao povo, mas eu me revelo a você. Você vai ser o porta-voz das minhas promessas. Você vai ser o porta-voz. Você precisa entender que para alguns Deus revela. E para outros, aqueles que Deus não revela, Deus usa os Abacuque para transmitir. Olha para essa pessoa que está perto de você e pergunta para ele, pergunta para ela: você está entendendo? Então presta atenção. Você precisa ler facilmente. Por quê? Porque na resposta que Deus deu, se você ler na íntegra, teve palavras difíceis que Deus disse. Palavras de juízo, de conserto. Tinha promessas de livramento? Tinha promessa? Tinha. Ou Abacuque, talvez a revelação, algumas coisas não é aquilo que você gostaria de ouvir. Mas você precisa entender que se faz necessário revelar o plano todo. É necessário revelar o processo. Então Abacuque só escreve. Escreve a visão. E aí ele disse: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ou seja, as visões e os sonhos de Deus, porque visão tem muito a ver com sonho.
As visões e os sonhos de Deus têm um relógio próprio, tem um tempo determinado, e você precisa entender que não vai se cumprir no nosso tempo, mas vai se cumprir no tempo perfeito do céu, no tempo perfeito do céu. Entenda isso. E quando chegar a hora, nada poderá impedir. Quando chegar a hora de Deus cumprir, não, vou repetir. Alguém está pegando aí? Quando chegar o tempo de Deus cumprir, nada e nem ninguém poderá impedir. Aleluia. Pode levantar o homem, pode levantar o inferno, pode levantar o Satanás, não impede. O que Deus tem para cumprir na tua vida vai acontecer. Aleluia. Então já quero liberar: o que parecia morto vai florescer. Aleluia. A promessa de Deus não vai falhar. Aleluia. Vai se cumprir. Senti a graça, hein? Então entenda: todos nós carregamos sonhos e visões de Deus no nosso coração. Todos nós. Alguns parece tão distante. Outros que já teve visões e sonhos de Deus, parece que os sonhos e as visões morreram. Pergunta por quê? Porque você pensou que ia se cumprir no seu tempo, e o tempo foi se passando. E o tempo que passa, muitas das vezes, faz com que a esperança se enfraqueça. E você já não consegue mais acreditar. Alguns chegam até a duvidar se de fato foi Deus que falou, se de fato foi Deus que disse. Mas o Eterno está dizendo para Abacuque: se demorar, espere. Se demorar, espere. Olha para essa pessoa, fala para ele, fala para ela: se demorar, espere. Você precisa entender que as visões e os sonhos que Deus, Ele nos dá, vai passar pelo processo. Você precisa entender que as visões e os sonhos que Deus te deu, essas visões e esses sonhos serão provados. Pergunte: para quê? Ou melhor, pergunta: por que tem que ser provado? Para saber se você é perseverante. Porque Deus, Ele abençoa aqueles que perseveram.
Perseverança é uma exigência de Deus, sabia? Para os seus fiéis, para aqueles que Ele permite sonhar. Alguns aqui Deus permitiu sonhar. Alguns aqui Deus deu visões. Mas não é porque Deus te deu sonhos e visões que isso não vai ser provado. Vai ser provado. Só que você tem que entender que o mesmo Deus que planta o sonho dentro de você é o mesmo Deus que dá o crescimento. Quem está entendendo isso? Então preste atenção. Eu vou provar para você na Bíblia que existem alguns sonhos e visões que vêm de Deus. É bem verdade que tem umas pessoas que não têm sonho, têm delírio. Comeu demais à noite. Aí tem uns sonhos assim, né? Tem aqueles que sonham acordado também, né? Pastor, por que o senhor disse que existe alguns sonhos que não é sonho, é delírio? Porque tem pessoas que ele quer tudo pronto. Ele acha que ele não tem que se preparar. Ele acha que ele não tem. Muitas das vezes Deus vai exigir consagração, santidade. Porque Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. É necessário que nós façamos a nossa parte. É como uma pessoa que sonha em ser um palestrante, né? Se for no mundo secular, um coach. Eu vou ser um coach. Eu sonhei que eu vou ser um coach. Nunca li um livro. Não é sonho, é delírio. Não, que eu vou ser pregador da palavra. Qual palavra, se você não lê ela? Então isso não é sonho, isso é um delírio. Na primeira aprovação você já desiste e acabou. Porque o que vem de Deus resiste o tempo. O que vem de Deus te impulsiona, te impulsiona a se preparar, se capacitar. O que vem de Deus é diferente daquilo que vem do homem. Então, entenda isso aqui. Eu vou provar para você que existem sonhos que vêm de Deus. Olha o que diz Gênesis, capítulo de número 37, versos 5 ao 9. Gênesis capítulo 37, versos 5 ao 9. Nós temos um moço aí de 17 anos de idade, chamado José. Quem conhece a história do José? Quem conhece? Se você não leu, você assistiu na Record. Quem conhece? Pronto. Ele teve um sonho. Ele teve um. E a Bíblia diz que ele contou o seu sonho para os seus irmãos. Ele ficou tão empolgado com aquele sonho que Deus deu para ele, que na primeira oportunidade ele já queria falar para os seus irmãos. Só que ao invés de receber apoio, seus irmãos começaram a odiá-lo. Você precisa entender o seguinte:
Não é porque foi Deus que te revelou algo que você já tem que ir contando no café da manhã para os outros. Mas o José não, o José foi lá e contou. Seus irmãos o odiou. Mas ele disse: olha, o sonho que eu tive foi o seguinte: nós estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Por quê? Porque no sonho que Deus deu a José, ele estava liderando, ele estava governando. E aí você precisa entender que o José recebeu uma graça de Deus para sonhar, para ter visões de Deus. Só que na mesma mesa que ele está ali, comendo o seu pão, também tem pessoas que não têm sonhos, não têm visões. E aqueles que não sonham nunca vai conseguir compreender quem sonha. Aqueles que nunca têm visão de nada nunca vai entender aqueles que têm visão de tudo. Eu posso continuar? Posso? Somente um sonhador entende outro sonhador. Porque quem não sonha vai falar que você está louco. Quem nunca sonha vai falar que você está delirando. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando você conta um sonho para ela, e quando esse sonho está ligado à grandeza, riqueza, prosperidade, a pessoa começa a te medir pela realidade do presente. Está sonhando com Alphaville, mas mora em Alfavela. Está sonhando com um elétrico, mas não tem nenhuma combustão. Está sonhando em ser um grande empreendedor, um grande empresário, mas ainda ganha um salário mínimo. As pessoas geralmente elas vão avaliar a realidade do presente. Só que sonho não tem muito a ver com o que eu estou vivendo agora. Sonhos e visões têm a ver com aquilo que eu vou desfrutar amanhã. Quantos estão entendendo isso aqui? Então eles olhavam para o José, comendo do mesmo pão que eles, bebendo do mesmo leite da cabra que eles. Eles não conseguiam acreditar. Só que aí a gente tem que entender que aqui foi o início do processo. Foi o início do... Qual é o início do processo de um sonho? É que as coisas vão começar a ficar mais claras para você, de quem acredita em você e de quem não acredita em você. Essa é a primeira etapa. Não pense você que só porque Deus permitiu você sonhar, visualizar, que todos vão te apoiar.
que todos vão bater nas suas costas e dizer: é isso aí. Não. E na verdade você não deve nem esperar, nem criar expectativa nas pessoas que estão ao seu redor. Na verdade, a sua expectativa tem que estar naquele que permitiu você sonhar. Então, eles não acreditavam. E aí a Bíblia diz que por causa do sonho do José, ele foi traído. E ele foi traído por quem? Vocês são incríveis. Por quem? Os próprios irmãos. Mas tem irmão que faz isso? Os próprios irmãos traiu ele? Os próprios irmãos desejou colocar um final na história dele? Os próprios irmãos que jogou ele dentro do buraco? Os próprios irmãos jogou ele no buraco. Ele foi vendido. Ele foi esquecido. Esse foi o processo antes de Deus cumprir. Então, antes de Deus cumprir, teve traição, teve abandono, teve esquecimento. Antes de Deus cumprir, teve lágrimas, teve noites em claro, antes de Deus cumprir, teve tudo isso. E você acha que ia ser diferente com você? Você acha que Deus ia permitir você viver algo diferente do que aquilo que José viveu? Não, ele passou pela prova. Só que a Bíblia diz que quando chegou o tempo do céu, no tempo do Senhor, ele acordou pela manhã lá no cárcere, porque ele estava preso injustamente, porque a mulher do Potifar inventou lá uma denúncia lá e prejudicou ele. Aí ele não tinha um advogado como Jesuel, Jesuel. Ele acordou na cadeia. Só que naquela noite teve um certo faraó que também sonhou. E não tinha quem revelasse o sonho ou interpretasse o sonho. Então agora aquele que acordou na cadeia vai terminar o dia no palácio. Viu como que Deus pode mudar uma situação de uma hora para outra? Mas isso só acontece com quem Deus permite sonhar. Outro que teve não um sonho, mas uma visão foi Abraão. Olha o que diz Gênesis capítulo 15, verso 5. O Abraão, que era casado com Sara, que Deus fez uma promessa a ele, dizendo que ele seria pai de uma grande multidão. Mas quando Deus disse isso para ele, ele tinha 75 anos de idade. A Sara, sua esposa, era estéril. Deus de vez em quando também faz umas promessas meio absurdas também, que não tem nada a ver com a realidade que nós estamos vivendo. Esse Deus nem parece gente.
tempo foi passando, e na verdade passou 25 anos. Aí se nós pegar um homem de 75 anos de idade, e esse homem espera 25 anos, ele tem quantos anos? Nem ele estava acreditando. Teve um momento que ele falou: ah, Senhor, não vai acontecer. Aí a Sara falou assim para ele assim: ah, já que eu sou estéril, deita com a minha escrava, com a Agar. Aí ele viu que aquela palavra parecia boa, deitou, teve um filho com ela. Aí como o tempo da promessa estava passando, ele disse para Deus: ah, Senhor, cumpre na vida do outro menino ali, do filho que eu tive ali com a Agar ali, cumpre com ela, Senhor. Aí Deus falou assim: quê? Hã? Não, Abraão, eu não tenho nada a ver com esse rolo teu aí. Eu vou cumprir a promessa, mas essa promessa vai se cumprir com você e Sara. Assim, tudo bem, eu vou abençoar o Ismael que você gerou, mas não é nele que eu vou cumprir a promessa. Por quê? Porque o Ismael é um atalho que você arrumou. Você tem que entender que Deus não cumpre promessa em atalho. Atalho é o jeitinho que você arruma. Atalho é o jeitinho que nós arrumamos. Deus não usa atalho. E aí, olha lá, capítulo 15, verso 5 de Gênesis. Olha a visão que Deus deu para ele no dia que ele estava questionando Deus. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu. Olha Deus falando com ele: e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Aqui já não é sonho, é visão. Quem está entendendo isso aqui? Deus está falando para Abraão assim: Abraão, quantas estrelas você consegue contar? Não, não consigo, é muita estrela. Então, assim será a sua descendência. Aí a Bíblia diz que ele com 100 anos e a Sara com 90 anos, teve um dia que Deus tocou na Sara, rejuvenesceu a Sara. E o negócio foi tão forte que se você ler o livro de Gênesis, mesmo ela com a idade de 80 anos, a Bíblia diz que ela era formosa. Como que uma mulher estéril, vivendo no deserto, irmão, porque eles viviam no deserto, sol escaldante. Quem está entendendo isso aqui? Diferente da realidade sua, né? Passou aí o seu creme Nivea, Mary Kay, Jequiti, não, você cuida, você botox, né? Você tem uns homens aí que é um Zezé de Camargo, cara. Você é um Zezé, cara. Você, né? Você olha assim, você fala: tem 40 anos, tem 30 anos. Sim ou não? Mas e há 3.000 anos atrás? 4.000 anos atrás? Mas o texto diz que ela era formosa. Sabe por quê? Porque Deus fez ela rejuvenescer. A Bíblia diz que Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Quando Deus vai derramar algo novo,
Ele te renova para receber algo novo. Aleluia. Você está preparado para Deus te renovar? Não, senti Deus aqui agora. Você está preparado para Deus renovar suas forças, para viver o cumprimento daquilo que Ele diz? Você está preparada? Você está preparado? Amanhã você vai acordar com uma força que há 10 anos você não... eu estou profetizando. Eu estou profetizando. Amanhã você vai acordar. Aleluia. Tão esperançoso, tão esperançosa. Tão animado, tão animada. Aleluia. Até o seu semblante já não vai ser mais o mesmo, mulher. Até o seu semblante, homem, não vai ser mais o mesmo. Aleluia. Abraão com 100 anos, Sara com 90, Deus cumpre. Nasce Ismael. Mas também passou pelo teste do tempo. Passou. Então você precisa entender que existe alguns desejos, alguns sonhos que Deus coloca dentro de nós. E quando é Deus que coloca dentro de nós, pode ficar tranquilo que já está alinhado à vontade dEle. E Deus, quando coloca dentro de você um desejo que está alinhado à vontade dEle, projeta para mim Salmo 37:4. Salmo 37, verso 4. Eu preciso terminar, meu Deus. Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. Então entenda que se o sonho ele nasce em Deus, ninguém vai impedir, ninguém vai atrapalhar, ninguém. Só que muitos, e o Senhor fala ao meu espírito agora, que você está desistindo por causa do tempo. Você recebeu promessas de Deus, palavras foram liberadas sobre a sua vida, Deus permitiu você sonhar, Deus te deu visões, mas por causa do tempo, você está desistindo. Mas Deus me trouxe nesta noite aqui para ser profeta de Deus na sua vida, e você não veio em vão aqui, para dizer para você: não desista. Se está demorando, espere. Se está demorando, espere. Sabe por quê? Porque o tempo não anula a promessa. As dificuldades não anulam as promessas. As dores que você está sentindo não anulam as promessas. Eu estou sentindo Deus aqui. Levanta a mão esse lado aqui, levanta a mão. Não é que Deus não quer se revelar esse lado aqui. Eu tive uma visão de algo descendo aqui agora. Tem alguém que veio aqui pela primeira vez, desse lado aqui, que Deus está dizendo assim para você: essa dor, esse momento difícil, não vai anular as promessas que já foram liberadas na sua vida. Não vai anular. Você pode ficar de pé comigo? Pastor, então o que eu preciso fazer?
O que eu preciso fazer, pastor? Essa palavra falou comigo, mas eu sou aquele ou aquela que o Senhor acabou de falar em cima, que está desistindo. O que eu tenho que fazer? Vou te dar a receita agora, a receita profética. Quem quer? Quem quer a receita? Quem quer? Projeta para mim, filha. Romanos 4, verso 20. Quando você vai digitando, Deus vai falando com você, filha. Vai. Romanos 4, verso 20. Primeiro. Mesmo assim não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ei, primeiro, você precisa crer sem ver. Não, vou repetir. Você precisa crer sem ver. Deus, nesta noite, está usando a minha vida para desafiar você a crer sem ver. Segundo, Hebreus capítulo de número 10, verso 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha para essa pessoa e fala assim: você tem que perseverar. Você tem que perseverar. Você tem que perseverar. Você tem que perseverar. Só que tem um detalhe aqui nesse texto, não sei se você percebeu. Enquanto persevere, vai fazendo a vontade de Deus. Porque tem muitas pessoas que ele nem faz a vontade de Deus, e ele quer viver as promessas de Deus. Terceiro, projeta para mim, filha, Gênesis 22, verso 9. Você precisa colocar os seus sonhos no altar de Deus. Olha o que Abraão fez. Quando chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Verso 10. Então Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. E esse único filho era o filho da promessa. Era o filho que Deus permitiu ele sonhar durante 25 anos. É o filho que Deus fez esse casal esperar 25 anos. E agora, com pouco tempo que Deus cumpre, é necessário que ele coloque lá no altar. É fácil?
Sim ou não? Sabe por que Deus pediu Isaac? Pergunta por quê? Porque depois que Isaac nasceu, foram 13 anos sem Abraão falar com Deus. O problema é quando você começa a desfrutar demais daquilo que Deus te deu, ao ponto de você já não mais se relacionar com aquele que te deu. É por isso que Abraão foi provado. Teve que caminhar 3 dias, levar o menino no Moriá, arrumar a lenha, montar o altar. O Abraão não sabe, mas enquanto ele está arrumando as pedras do altar, enquanto ele está arrumando a lenha, ele nem sabe, mas ele já está sacrificando. Pergunta aonde? No coração. Deus sacrificou o altar no coração dele. Por quê? Era Deus dizendo assim: o filho é o início daquilo que eu prometi, que nele, nessa semente, serão benditas todas as famílias da terra. Só que Abraão, não pegue aquilo que eu te dei e coloque no altar do teu coração, sendo que esse lugar só é meu. Sacrifica. É por isso que quando ele vai sacrificar, o anjo brada: não faz isso não. Já deu, já foi, já está tudo certo, já está tudo certo. Não, já sacrificou, já, no coração. Agora o Senhor viu que você teme a Ele. Mas lá em Hebreus está escrito que ele acreditava que mesmo depois de sacrificar, e o sacrifício que Deus aceita é aquele que você queima ele e depois recolhe a cinza. Ele acreditava que mesmo depois que Isaac virasse cinza, Deus o ressuscitaria dos mortos. Por quê? Porque se foi Deus que prometeu, Ele vai cuidar. Então nesta noite, eu quero desafiar você a pegar aquilo que Deus permitiu você sonhar, aquilo que Deus permitiu você visualizar e entregar no altar dele. Só que para isso você vai ter que ter muita fé, porque talvez aquilo que você vai colocar no altar de Deus ainda nem se cumpriu. Só que se faz necessário você ter essa atitude hoje de entregar tudo para Deus, para que de fato Deus permita você viver a realização. Sabe por quê? Porque alguém vai falar assim: Deus está preparando. Mas eu digo que Deus não está preparando é nada. Já ouviu alguém falando assim: Deus está preparando a tua vitória, Deus está preparando. Quem já ouviu isso aí? Você acha mesmo que o Meleque Aulan, rei do universo, que criou tudo em 6 dias e descansou no 7º, ele está preparando? Não, já está pronto. Na verdade ele precisa preparar é o seu coração. Ele precisa preparar é você. Você está pronto para isso? Você está pronto para viver esse tempo profético? Quem está pronto para viver esse tempo profético? Então, em nome de Jesus, talvez você tenha sonhos para a sua família, talvez você veja aqui, você tem sonhos para o seu casamento, talvez está passando por uma fase difícil. Pega aí na sua mão agora aquilo que representa.
os teus sonhos. Talvez você tenha sonhos para os seus filhos, para a sua empresa, ou para o seu ministério. Pega aí na sua mão agora o seu pedido de oração. Quero chamar os meus pastores aqui na frente. Cadê a minha intercessão aqui? Cadê? Isso. Pega na sua mão agora o seu pedido de oração. Nós vamos orar. Feche os teus olhos. Eleva os seus pensamentos no Senhor agora. Ao som dessa canção, começa a falar com Deus. Ao som dessa canção. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto,